Tá na Mesa tem história. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tá na Mesa tem História. Hoje vamos falar de uma fruta conhecida de todos nós, o tomate, um ingrediente alimentício dos mais populares no mundo, mas nem sempre foi assim. Nascido nos Andes, de uma planta daninha, a presença do tomate só foi registrada pela primeira vez no México em 1523. De lá, suas sementes aportaram na Espanha, de onde se espalharam pela Europa. Mas até chegar a ser uma das 30 principais culturas alimentares do mundo, o tomate percorreu um longo caminho. Quem vai nos contar essa história, que tem como protagonista o tomate, são os meus companheiros, pesquisadores e cozinheiros Thalita Itabaiana, que vive no México, e Gil Gropello, que nasceu no México e vive no Rio de Janeiro. E hoje contamos com a presença de um convidado especial, Cássio Aires, formado e pós-graduado em gastronomia e especializado em cozinha italiana. Seja bem-vindo, Cássio. Olá, Érica, olá, Thalita, Giovanni, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite para conversar sobre essa fruta que é tão importante na história do mundo. Muito lisonjeado por ter sido convidado. Olá, Cássio, olá, Gil, olá a todos. Olá, pessoal. Gil, o México está em todas, né? Até o nome do tomate é mexicano. Pois é, Érica, por incrível que pareça, a gente já vem vendo diversos alimentos que são originários das Américas, e alguns em específico do México. Não é o caso do tomate, mas o nome dele se deu nessa região que a gente conhece hoje em dia como México, porque desde a época dos Incas, Maias e Astecas, já se havia diversas comprovações de que pelo menos o tomate cereja já era imensamente consumido e cultivado na região que a gente conhece hoje como México. Então, por conta disso, o primeiro registro que se tem dele é nessa região, e vem da palavra tomatle, que em tradução direta, de sem sotaque, mas se eu fosse utilizar um pouquinho do meu sotaque mexicano e falasse o tomatle, trata-se de uma palavra que vem de origem náhuatl, um dos idiomas dos povos originários da região que a gente conhece hoje em dia como México. Thalita, desde quando o tomate faz parte da culinária dos povos originários da Mesoamérica? Ele surge como uma planta daninha na região andina, ou seja, aí no sul do continente, mas apesar de terem sido encontrados restos deles em escavações arqueológicas, nada indica que ele era consumido como alimento. Como se sabe disso? Desde sempre o homem gosta de registrar o seu cotidiano e nada foi encontrado como referência de cultura alimentar dos incas dessa época. Nem em preparações em cerâmica, nem em restos e potes de alimento. Definitivamente em nada. Foi aqui no México que ele subiu ao status de alimento, e acredita-se que isso tenha ocorrido há mais ou menos há cerca de 3.000 anos, Érica. Então é uma história muito longa, a relação do homem americano com o tomate. Meu Deus, é muito tempo mesmo, né? E falar em tomate cultivado no México, eu queria matar uma curiosidade minha. Os mexicanos consomem tomate verde. Esse tomate é o que ainda não amadureceu ou é uma outra espécie? Eu sou bastante questionado sobre isso, principalmente porque sempre que eu dou uma aula ou falo sobre cozinha do México, cozinha tradicional mexicana, muitos me perguntam como é que a gente se adapta e adapta os ingredientes, e principalmente quando a gente fala de uma salsa verde, que é um molho apimentado verde feito à base de tomates verdes. Falam, eu tenho que só comprar um tomate que está verde, dá para usar? Não, não dá. Por quê? Porque vai ficar extremamente ácido, vai ficar com um sabor não tão agradável. Por quê? Porque são espécies diferentes. O tomate verde que a gente come no México, que é menor, ele tem suas características de tomate verde específicas, é uma espécie originária do México. Ela é dessa região, por isso não se encontra em outras regiões. E somente se encontra ao redor do México, nas outras regiões as quais começaram a conhecer o tomate pouco a pouco depois da chegada de Colombo. Thalita, das Américas para o mundo, qual foi o caminho percorrido pelo tomate?
pomme de l'amour, em francês, ou seja, maçã do amor, ou pomodoro dos italianos, que é a maçã de ouro. Esse é o nosso tomate. Apesar desses nomes lindos que ele recebeu inicialmente em terras europeias, ele foi bem renegado por lá quando chegou. Acredita-se que essas primeiras sementes que saíram aqui do México chegaram ao território europeu mais ou menos em 1500, mas ele demorou mais de um século para ser consumido como alimento. Muita gente acreditava que ele era tóxico. E por mais que fosse tóxico, o que chama a atenção é que ele se espalhou pela Europa em diversos lugares, mas foram os italianos que consumiram ele primeiro. Os europeus do norte não gostavam, achavam que era uma referência muito do sul do continente, então eles rechaçavam o tomate. O que levou a ele se espalhar por toda a Europa como consumo é uma coisa mais recente. Foi a escassez dos alimentos provocada por uma série de conflitos no continente que colocou o tomate na mesa do mundo. Vai ver porque não chegou com nenhum livro de receita, né? O que deve ter dificultado a aceitação dos alimentos vindos do Novo Mundo. O que você acha? Infelizmente, os europeus somente levavam o ingrediente e não levavam o manual deles, ou seja, de como plantar, como colher ou como preparar. E tudo que vinha do Novo Mundo, se não fosse ouro, espécie, pedra preciosa, era mal visto. Então, não só a falta de um livro de receita, mas também a falta de como preparar, como plantar e como colher foi um empecilho para disseminar ele por toda a Europa. O tomate ele tem dois momentos de disseminação, duas diásporas do tomate. Ocorre fundamentalmente pela mão dos espanhóis, a primeira, que espalharam suas sementes. Mesmo ela sendo considerada tóxica, elas eram disseminadas pelo mundo, não somente na Europa, como planta ornamental. E a segunda foi na mão dos italianos, levando as receitas e assim os livros para todo mundo. O tomate é mesmo muito popular, né? A que se deve essa popularização do tomate? Olha, Érica, a popularidade de um vegetal, ela ocorre com alguns fatores, são 3, na verdade. Então, a aceitação do paladar, ele tem que ter uma oferta e um preço acessível. Tudo isso está ligado com a tecnologia. O tomate é a espécie de hortifruti mais estudada no mundo, para você ter uma ideia. Apesar do consumo dele in natura ser expressivo, é na forma processada que ele é popular. Com a entrada de enlatados e tomates, os tomates decolaram. E por que isso aconteceu? A praticidade de ter ele pronto para um consumo, a um preço legal, com um padrão de sabor, fez com que ele estivesse na mesa não só da dona de casa, das casas, mas também nos restaurantes, e considerado agora, hoje em dia, um produto cotidiano. Vale lembrar que o prato mais barato no cardápio de um restaurante é sempre um prato de massa com tomate, que é saboroso, é rápido e econômico. É verdade. A origem do tomate americana, Gil. Mas quando a gente fala em tomate, a primeira lembrança que nos vem à cabeça é a Itália. Que força é essa? A Thalita já falou anteriormente que o tomate, ao chegar no norte da Europa, ele não é tão adorado. As pessoas acabam tendo um certo receio da utilização do tomate. Mas quando ele chega especificamente na Itália, esse alimento esférico, avermelhado, todo italiano se apaixona. E ele se torna a base para diversos molhos das principais massas, ele aparece na lasanha, no linguine, e ele é intensamente e ansiosamente adorado como planta, como fruto, como hortaliça, nas suas diversas apresentações. Mas ele só começa a fazer parte mesmo da indústria italiana após a segunda metade do século passado. Do mundo para o Brasil. Como o tomate chegou até aqui? Por ser um insumo tão versátil e depois de tudo que a gente já contou por aqui, a gente já sabe que o tomate está presente em diversas regiões do planeta Terra, dentro da cozinha de diversas famílias, seguindo tradições, hábitos culturais. Os tomates, famosos como são, arredondados e geralmente de cor vermelha com polpa firme, são levemente ácidos e eles estão presentes em toda a cozinha do Brasil.
principalmente por conta dos tipos que podem ser encontrados dentro do nosso país. A variedade desses tomates brasileiros é muito grande, não é, Gil? Sem dúvidas. A gente tem tomate Santa Cruz, tomate caqui, italiano, cereja, enlatado, picado, com pele, sem pele, nacional, importado. Olha, dá para ficar aqui horas falando de tipo de tomate que a gente vai encontrar no mercado, se eu for agora mesmo. Agora você falou, o tomate cereja, né? Ele também é bastante popular, mas ele não é uma coisa assim tão antiga no Brasil. Pelo menos quando eu era muito mais jovem, eu não me lembro do tomate cereja. Como é que esse tomatinho foi parar na mesa dos brasileiros? Por conta da doçura dele, da praticidade, do tempo de prateleira, ou seja, o tempo que ele aguenta ficar exposto em uma prateleira de mercado, apesar de ser um produto caro, ele ainda assim aparece em diversas mesas de diversos brasileiros, de diversas famílias. Realmente não se tem registro de muito tempo dele aqui no Brasil, porque antes não se tinha esse hábito de utilizar de maneira crua um tomate pequenininho. Era mais o tomate comum que a gente já está acostumado a utilizar e ver dessa maneira. Só que ele não tem um sabor adocicado. Por mais que tenha, sim, uma certa doçura e níveis de açúcar dentro do tomate, não é a ponto de ser tão agradável ao nosso paladar quanto de um tomate cereja. Entendi. Além das regiões de influência de culinária italiana, em que outras, aqui no Brasil, os tomates são mais consumidos? Todo o Brasil consome tomate, por sinal o mercado nacional é um dos maiores do mundo, mas ele quase nunca é protagonista em nenhum dos pratos. Alguns exemplos que eu estou falando é a galinhada. Ela fica mais úmida, com uma cor mais viva e muito mais suculenta quando se coloca o tomate. A moqueca pode ser baiana ou capixaba, com dendê ou sem, mas nunca sem tomate. Ele tá no vatapá, no caldinho de sururu, no bobó de camarão, no molho lambão, no primo dele que é o vinagrete, no arroz carreteiro, na sopa seca mato-grossense, na frigideira baiana. Olha, Érica, coadjuvante também leva Oscar nesse caso. E no Brasil, o tomate ele tem o seu troféu. Gil, os consumidores compram extratos e molhos de tomate por serem mais práticos, são mais baratos e também porque são fáceis de armazenar e porque duram muito mais. Como fazer um extrato caseiro com alguma validade para facilitar a vida de quem cozinha? Olha, Érica, tem uma explicação para que esses produtos, à base de tomate, durem tanto tempo nas prateleiras, né? Porque não leva só e única e exclusivamente tomate. Levam outros diversos conservantes alimentícios. Por isso, eles duram tanto tempo expostos ali na prateleira do mercado com uma validade quase que infinita, de maneira irônica. Eu posso passar, e fica até como um spoiler do que vai aparecer nas nossas redes futuramente, uma receita de um concentrado de tomate caseiro, para que vocês façam daqui para frente e esqueçam de comprar isso da prateleira do mercado. Mas ele principalmente pode ser feito com tomate pelate, ele pode ser feito com um concentrado ou como um molho mais espesso, e a única maneira de que a gente tenha uma validade maior dele dentro das nossas casas é congelando. Eu gosto muito de consumir um macarrãozinho com molhinho de tomate ao longo da semana. Poxa, congela pequenas porções do seu molho caseiro que você faz ou do seu concentrado e descongela só aquela quantidade que você vai utilizar. E assim você tem a segurança total de consumir um produto, o qual é 100% à base de tomate e daqueles outros temperos que você adicionar da sua casa, da sua tradição. Mas evitar, principalmente, de comprar esses alimentos ultraprocessados. O que não falta no mercado é tomate processado. Para manter essa popularidade em alta e atender a um imenso mercado, o tomate sofre com o uso de agrotóxicos nas lavouras e com aditivos no processo de produção. Qual é a opção dos cozinheiros e das cozinheiras profissionais nesse caso, já que o produto industrializado barateia os pratos? Para essa pergunta, é importante a gente aprender, primeiro de tudo, a diferenciar ingredientes culinários minimamente processados dos alimentos ultraprocessados.
Por exemplo, aquela latinha de tomate pelate ou tomate pelado, que nada mais é do que um frasco ou lata que leva unicamente tomate sem casca com suco de tomate, às vezes podendo conter até alguma porcentagem de ácido cítrico ou então de sal refinado com a finalidade de conservante, não de salgar a preparação, ele é um alimento, um ingrediente minimamente processado, a qual não tem outros aditivos excessivos que sejam prejudiciais à saúde. Ou seja, não há problema em consumir esse tipo de ingrediente, o que é totalmente diferente de um alimento ultraprocessado. São até mesmo aqueles que a gente lê que é molho feito de tomate, porque leva menos tomate e muito mais de tudo que vai naquele produto. Esse sim, a gente tem que ter um cuidado maior. Por isso, é imensamente importante a gente estar atento a todos os rótulos de todos os produtos que a gente consome. Caso tenhamos a condição e uma demanda interessante e não podemos deixar de comentar sobre essa questão, é consumir de produtores locais, da onde a gente consegue um tomate de qualidade, muitas das vezes orgânico, e assim poder fazer os nossos preparos à base de tomate com uma tranquilidade grande de que eu não vou ter nenhum aditivo no meu alimento. E agora, quem vai entrar nessa conversa é Cássio Aires, nosso convidado de hoje, que além de formado e pós-graduado em gastronomia, é especialista em cozinha italiana. Tudo bem, Cássio? Olá, tudo bem, Érica? Olá, Giovanni, olá, Thalita. Mais uma vez eu queria agradecer o convite. Seja bem-vindo. Pode-se dizer, Cássio, que o tomate está no DNA dos italianos? É possível pensar na Itália sem lembrar do tomate e do tomate sem lembrar da Itália? Ele está no DNA do italiano de 1700 e pouco para cá, né? Antes disso, tomate era só uma planta que se usava de decoração, usava até na decoração das mesas, mas não era consumido. Mas hoje em dia é quase que impossível falar de Itália e não falar de tomate, é quase que associado uma coisa a outra. Eu penso que isso tem muito a ver com a pizza também, porque hoje em dia a gente pensa em Itália, a gente pensa em pizza, e um dos ingredientes principais da pizza é um bom molho de tomate, né? Do ponto de vista de afinidade de sabores, o tomate combina melhor com o quê? Isso é interessante de falar, porque algumas pessoas elas pensam que o tomate só está relacionado à salada, né? Mas não, o tomate ele pode ser associado a outras frutas, por exemplo, como o caqui, o morango, até porque ele é um fruto ou uma fruta, isso é sempre muito discutido. E por ser um item geralmente ácido, ele fica muito bom com coisas gordurosas, com ingredientes gordurosos. Haja vista a salada caprese, da italiana, que é o tomate com a mussarela, que é bem gorduroso, e a folha de manjericão. Folha de manjericão, tomate e mussarela são as cores da bandeira da Itália. Então, mais uma vez, o tomate no DNA italiano. E outra coisa também que fica muito gostoso de comer com tomate são os acetos balsâmicos, até porque eles também são ácidos, só que quando comidos juntos, os dois realçam as suas doçuras e fica bem agradável ao paladar. Por falar em sabores, Cássio, hoje algumas pessoas têm a percepção de que os tomates têm pouco ou nenhum sabor. Eu, inclusive, faço parte desse time, devo confessar. O que você tem a dizer sobre isso? Esse assunto ele tem uma polaridade de opiniões, porque realmente os tomates e os legumes em geral hoje em dia são amadurecidos por um processo artificial, para que eles estejam colhidos verdes e durem até a prateleira do mercado. E eles são amadurecidos com gás etileno, que realmente é um gás que faz parte do processo natural de amadurecimento dos vegetais e frutas. Só que quando ele é induzido a isso, é como na fermentação de um pão. Tudo aquilo que acontece de forma lentamente natural, os aromas que são desenvolvidos são muito diferentes e muito superiores àqueles quando são forçados, né? Só que outro ponto que acontece aqui no Brasil é que as pessoas não sabem escolher direito os tomates, não sabem escolher as frutas e verduras e acabam comprando verdes sem saber. Não é porque o tomate não está mais verde que ele já está no seu ápice de sabor. Às vezes o tomate ele está vermelhinho por fora, mas ele não está completamente maduro por dentro. Então, o que eu acho que deveria acontecer? Deveria acontecer as pessoas experimentarem o tomate de verdade, no seu ponto máximo de maturação, para conseguirem diferenciar na hora de escolher no hortifruti qual é o tomate que eu já posso usar hoje e qual é o tomate que eu só posso usar amanhã, ou daqui a uma semana. E existe um restaurante aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, que ele sempre fala isso, que o brasileiro não sabe escolher tomate e ele leva para conhecer a cozinha dele, que no teto da cozinha tem uma
um lugar de estoque onde ele deixa todos os tomates estocados até que estejam no ponto perfeito de maturação, para serem usados na cozinha depois. E como é que a gente sabe se o tomate vermelho está maduro ou não? Você não vai chegar ali no mercado e ficar apertando as frutas, até porque elas estragam e vem gente querendo comprar depois de você. Saber se o tomate vai estar maduro ou não, se ele está no ponto excelente de comer, isso você vai pegando com a prática, comendo tomates verdes e tomates maduros para saber. Porém, cada tomate tem um tipo de textura diferente. Se a gente estiver falando de um cuore di bue, que é aquele tomate que parece realmente um coração de um boi, que é a tradução literal do italiano, ele é um pouco mais durinho do que o tomate italiano Samarzano, que é mais conhecido aqui no Brasil. Então, apertar ele para saber a textura não é muito válido. Você tem que vir pelo aroma dele. Se ele tiver com aquele aroma doce, frutado, quase que herbáceo, quem teve a experiência já de sentir o aroma de um pé de tomate vai entender o que eu estou falando. O tomate tem um aroma doce e herbáceo ao mesmo tempo. Quando ele já está nesse ponto, aí sim é o ideal de você consumi-lo. Só que, como tudo na gastronomia, repetição e erro, você vai comprar muitos tomates azedos antes de conseguir comprar por olho, por olhar, um tomate perfeito. Bacana. Vivendo e aprendendo. E quais são os benefícios do tomate, Cássio? Ele é mais benéfico cozido, assado ou in natura? Como você prefere comer o tomate? Então, o tomate ele é um fruto muito rico em diversos nutrientes e baixíssimo em calorias também. Mas um dos ingredientes que é bom frisar do tomate, que é um dos mais falados, é o licopeno. O licopeno ele é um carotenoide, muito diferente da vitamina A, que as pessoas têm o costume de associar. O licopeno ele é um super antioxidante, previne até câncer. Tem de alguns estudos dizendo que o licopeno pode prevenir câncer. Só que o licopeno só entra no seu maior estágio de concentração, ou melhor forma de se ingerir, quando o tomate é cozido, e cozido bastante tempo, ou assado também. Isso desenvolve o licopeno fica mais fácil de ser associado no nosso corpo. E o tomate, ele deve ser guardado na geladeira ou em temperatura ambiente? Então, muito importante falar sobre isso, porque aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade de todos os hortaliças, todos os produtos têm de sair do hortifruti, serem higienizados e irem imediatamente para a geladeira. Isso, no caso do tomate, quando ele é colocado na geladeira, isso primeiro que para instantaneamente com contato com ar frio, o amadurecimento dele, natural. E uma vez que o tomate entrou na geladeira, ele perde completamente todos os aromas, todos os sabores dele. Ele fica uma fruta sem graça, sem gosto. O que pode ser também um dos motivos pelos quais os brasileiros acham que o tomate não tem sabor nenhum. É pelo fato dele ter ficado na geladeira. Exatamente, né? Você tocou num ponto importante. A forma de estocar tomate em casa, a forma de você guardá-lo, tem de ser o seguinte. Primeiro que não precisa se lavar assim imediatamente que chega em casa. Não precisa passar água nem nada. Só se ele tiver com alguma terra, algum restante de galho. Mas o ideal é que ele seja mantido em um lugar fresco, preferencialmente um pouco quente, próximo a uma janela, próximo a algum lugar que bata sol. E, muito importante, virado com a parte onde ele estava preso na planta, né, para baixo. Porque com isso, você impede que a umidade do ambiente entre em contato com aquela parte dos estigmas e faça com que ele comece o processo de brotamento, de brotação, ele comece a nascer. O tomate, quando começa a nascer, ele começa a se concentrar em botar todos aqueles aromas que a gente quer, todos aqueles nutrientes para uma nova planta. Então, se você faz com que esse processo de florescer seja retardado, faz com que o tomate dure muito mais tempo e permite que ele amadureça bem devagarinho. Beleza. Qual é a orientação, Cássio, que você daria às pessoas que gostam de cozinhar em casa no tocante ao preparo de molho de tomate? Primeiro, antes de você preparar um molho de tomate, você tem que ter em mente de que você não precisa fazer isso sempre. Você pode fazer uma grande quantidade de molho e estocar, seja congelado, seja pasteurizado. Posso falar daqui a pouco como pasteurizar. Inclusive, posso colocar uma receita de como fazer um molho de tomate durar 1 ano, por exemplo. Mas a primeira coisa é a quantidade. A segunda coisa é o tipo de tomate. Existem tomates para molho, existem tomates para ser comido cru, existem tomates para serem assados, desidratados. Cada tomate tem uma particularidade quanto ao seu preparo. Então, uma dica que eu posso dar para o tomate, que é o mais famoso para se fazer molhos, é o San Marzano, o tomate italiano, como é vendido aqui no Brasil, e na Itália também é um dos mais populares, não só para fazer molho, mas também para se secar, para fazer o tomate seco, para fazer os concentrados.
Então, observando a variedade do tomate que você escolheu para fazer seu molho, aí sim vem os processos pelos quais você pode passar. Ou você pode tirar a pele e a semente e reduzi-lo, ou você pode fazê-lo igual, depois peneirar, mas o que eu acho mais interessante é fazer com os tomates assados. Você assar o tomate, cortado no meio, e depois botar numa panela e reduzir bastante tempo, isso vai concentrar os aromas, concentrar as doçuras. Só que o que muitas pessoas fazem de errado é bater o molho de tomate no liquidificador. Quem já tentou fazer um molho de tomate em casa sabe que quando você bate o tomate no liquidificador com as sementes, ele tende a ficar numa coloração mais alaranjada, o que não é tão bonito, não é o que você espera de um molho de tomate. Quando você pensa em molho de tomate, você pensa aquele molho vermelho, bonito, concentrado, com cor quase de beterraba. E o que também é um bizu para quem quer fazer molho de tomate, colocar uma beterraba deixa a cor linda. Mas isso aí a gente fecha parênteses. Então, não se bate o molho de tomate no liquidificador, nem com as caixas, nem com as sementes, senão ele acaba ficando alaranjado. Se você também usar a variedade errada de tomate, pode ser que seu molho não fique tão vermelho como você espera. Por isso que é importante se observar o processo e o tipo de tomate que você está usando. Quanto à conservação de molho de tomate, como os italianos fazem sempre, quando se faz molho de tomate, se reúne a família para fazer molho de tomate. Então, cada um faz uma parte do processo. Um lava, o outro faz as incisões para tirar a casca, o outro ferve, o outro coloca no gelo, depois um moe, o outro bota para cozinhar e depois se colocam em frascos. Esse molho, que na verdade não é um molho, é a passata de tomate, né? Porque o molho ele tem tempero, ele tem azeite de oliva, alguns têm dente de alho, outros têm manjericão. Então essas passatas são colocadas em vidros herméticos, depois esterilizadas de uma forma caseira mesmo, de uma forma que a gente consegue fazer na nossa casa, que é a seguinte: colocado numa panela com um pano no fundo, se completa de água até o topo das tampas, sem as tampas estarem imersas, e se ferve. Uma vez fervido, em torno de 30, 40 minutos, se abaixa o fogo e se deixa esfriar até o dia seguinte. Isso faz com que você mate uma grande quantidade de bactérias e faça com que a passata dure 1 ano, 2 anos. E sempre que você abrir, mesmo no inverno, aqui no Brasil a gente não tem esse problema, mas na Itália, no inverno eles têm tomate para usar, mesmo quando não tem no pé. Você também pode adicionar um pouco de sal, se você quiser, não só para temperar, mas também para conservar, até porque a gente sabe que sal é um método de conservação milenar, né? E você, Cássio, tem alguma receita coringa com tomate? O tomate, por ele ser muito versátil e ao mesmo tempo muito saboroso, às vezes apenas um pão com tomate, como se faz na Espanha, é sucesso para uma entrada, que é nada mais nada menos do que um pão bom, um pão sem aditivos químicos, um pão de fermentação natural, com um tomate esfregado por cima, literalmente esfregado, depois temperado com azeite, sal e pimenta. Isso é uma entrada muito famosa das tapas espanholas, né? E eles fazem geralmente com uma variedade de tomate que se chama Monmotaro, que já está chegando aqui no Brasil como tomate espanhol. Outra coisa que também se faz muito na Itália como entradinha são as bruschettas al pomodoro, que nada mais nada menos são que umas torradas, né? Bruschetta em italiano antiga são torradas, com alho esfregado e um tomate concassé, que como a gente chama na cozinha francesa. O tomate concassé, ele é um tomate sem pele, sem semente, cortado em cubinhos. E isso, sim, é uma entrada espetacular para um queijo de vinhos, até para um jantar mais formal, você servir uma bruschetta de tomates frescos, se você falar que foi você que plantou também, pode ser mentira, mas se você falar que você que plantou, fica mais chique ainda. Tá ótimo. O Cássio, além da presença marcante na culinária italiana, o tomate também caiu no gosto de outros povos, a exemplo dos chineses. Você pode falar um pouco sobre a importância do tomate na culinária ao redor do mundo? Sim, realmente, o tomate já está difundido pelo mundo inteiro. Algumas receitas até chinesas usam muito tomate, como omeletes, arrozes fritos chineses, usam tomate não como ingrediente principal, mas também um ingrediente para dar um pouco de umidade nas receitas. Algumas sopas tailandesas, como a tom kha gai, leva tomate fatiadinho, só que temos que se atentar sempre que formos fazer uma sopa com tomate, a gente não usar a casca, porque o tomate, depois que é cozido, a casca não se dissolve. Outra coisa importante que acontece também no mundo com tomate, na Espanha existe um festival, La Tomatilha, onde as pessoas comemoram e jogam tomates uma na outra e viram uma festa. E qual é o futuro que o mercado da gastronomia reserva ao tomate? O tomate, alguns estudos recentes, comprovaram que ele tem muito umami. Então, a água do tomate tem sido usada em diversos restaurantes estrelados pelo mundo inteiro. E esse umami ainda é realçado quando o tomate é fermentado. Então, tem muitos restaurantes hoje em dia
hoje em dia com estrela Michelin que está usando o tomate fermentado nas suas receitas, tomando sempre muito cuidado com o botulismo, com as fermentações anaeróbicas, mas hoje em dia tem se usado muito o tomate como dos novos fermentados. Primeiro foram os pães fermentados naturalmente em casa e agora as frutas e legumes fermentados, como o tomate. O tomate saiu da salada, o tomate não é mais só um coadjuvante da cebola e do alface. E para finalizar, Cássio, você gostaria de deixar uma dica sobre o tomate para quem está nos ouvindo? Coma um tomate no tempo certo de maturação dele. Procurem plantar. Às vezes a gente compra uma flor e a gente planta, ela não nasce por nada. O tomate nasce até em canteiro na rua. Então, se você tem a oportunidade, tem espaço na sua casa, tenta plantar um pé de tomate, fazendo a poda correta dele, tirando os galhos que não vão dar tomate, para que você veja como que é um tomate bem feito. Tomate pode ser prato principal, não necessariamente ele é só um acompanhamento. Então, a dica que eu deixo para vocês é: provem tomates orgânicos, saibam escolher tomates, e é isso, e façam molho, porque comprar coisas enlatadas é muito prático, mas fazer em casa também dá muito prazer. Você falar para todos que foi você que fez é especial. E assim chega ao final mais um episódio do Tá na Mesa Tem História. Muito obrigada a você, Cássio, pela participação. Foi bom estar com você. Imagina, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de ser chamado para falar sobre esse item que às vezes passa despercebido por nós, mas que tem um potencial de estrela Michelin. E foi bom também estar novamente com vocês dois, né, Thalita e Gil? Até a próxima. Obrigada também a você que está nos ouvindo. Lembrando que na semana que vem estaremos juntos novamente com mais um episódio do Tá na Mesa Tem História. Acompanhe-nos por nossas redes sociais, no Tá na Mesa Tem História, tudo junto, ou também pelo nosso site, tanamesatemhistoria.com.br, deixando também, se puder e quiser, os seus comentários. Tá na Mesa Tem História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Roteiro e apresentação de Érica Werneck e edição de Gabriel de Lima Reis e sua equipe da Podmix. Um abraço a todos e todas e até o próximo episódio.